Bom, boa noite a todos, gente. Deixa eu colocar o estudo. Mais uma vez, é um grande prazer e uma satisfação essa oportunidade que o Cefec me dá de sempre aprender e sempre compartilhar junto com todos os nossos estudos e essa obra maravilhosa que Kardec nos traz, que é o Livro dos Médiuns. Então, boa noite mais uma vez. Hoje nós vamos continuar a nossa trajetória estudando o capítulo 2 do Livro dos Médiuns, que se intitula Do Maravilhoso e do Sobrenatural, os itens 12 e 13. Na realidade, se a gente observar bem, Kardec ele toca num tema bem delicado e fundamental, né, para a gente compreender o espiritismo e o fenômeno espírita. Né? Nos itens anteriores, nós tivemos a oportunidade de poder estudar a visão de Kardec em cima desse conceito de sobrenatural, né? do espetaculoso, e nós podemos entender a partir disso, né, pela visão de Kardec, e nós sabemos disso pelos estudos também, que nós estamos envolvidos sempre, que nada na doutrina espírita está sobre a natureza. Na verdade, nós sabemos que tudo que existe está na natureza. E isso é muito importante a gente compreender e caminhar em cima desse entendimento. E Kardec vai ressaltar, nessa primeira parte do capítulo, que um fato, né, quando ele fala do maravilhoso e do sobrenatural, ele explica para nós que não é porque um fato é desconhecido por nós, isso não significa que ele não exista, né, ou que ele não possa ser explicado através das leis da natureza. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho do que ele nos traz nos itens 12 e 13. Vamos entender a essência desses itens. Bom, para começar, Gabriel Delany, no livro O Fenômeno Espírita, ele nos diz o seguinte: o espiritismo é uma ciência cujo fim é a demonstração experimental da existência da alma e sua imortalidade, por meio de comunicações com aqueles que impropriamente têm sido chamados mortos. Então, Gabriel Delany, né, para quem não sabe, foi um pesquisador espírita aí bem importante, foi amigo e continuador das obras de Kardec e também um defensor ferrenho do espiritismo, e ele trabalhou exatamente dentro dos moldes rigorosamente científicos. E essa colocação que ele traz aí nessa obra de sua autoria, ele mostra exatamente a precisão do objetivo do espiritismo e demonstra, na realidade, de uma forma implícita, a necessidade que nós temos de esclarecer o fenômeno, de conhecermos o fenômeno, de estudarmos o fenômeno. Na realidade, se a gente observar os itens 12 e 13 deste capítulo, que é o objeto do nosso estudo hoje, esses dois itens, depois que a gente faz a leitura dos dois, que são apresentados por Kardec, né, quando Kardec coloca a respeito dos fenômenos espíritas vistos sobre a ótica do maravilhoso e do sobrenatural, se a gente, depois que a gente lê esses dois, depois da leitura desses dois itens, a gente tira um contexto, uma essência. E a essência desses dois itens
nada mais é do que a necessidade do estudo. E aí a gente se depara com uma pergunta interessante que nós precisamos conhecer, nós precisamos saber. Como fazer isso? Como a gente consegue entender um fenômeno? A partir da observação de um fenômeno, nós temos determinados passos que Kardec nos traz nesses itens. O Kardec nos apresenta essa lógica, né, a partir da observação de um fenômeno. Ele mostra para nós a trajetória dessa lógica. E a gente vai conhecer, quando a gente começar a ver esses passos que Kardec nos traz, a gente vai começar a se identificar que é exatamente isso que a gente faz. E quando a gente observa um fenômeno, lembrando, gente, que é claro que isso aí não se aplica somente à observação de um fenômeno espírita, absolutamente. Quando a gente observa qualquer coisa que se mostra, de repente, aí à nossa frente, sob a nossa análise. Então, vamos lá. A discussão. O que é, na realidade, quando se apresenta um fato para nós? Um fato se mostra para nós. Então, ali, ele está sujeito a essa discussão. Então, um fato se apresenta, nós vamos observar esse fato para poder discuti-lo, e, normalmente, quando a gente olha alguma coisa, olha algum fato acontecendo, a primeira coisa que a gente faz é um juízo preliminar daquilo, né? A gente tem aquela mania de julgar o livro pela capa. A gente começa pelo que a gente não deveria, né? Que é julgar o livro pela capa, e aí a gente tem que entender como que a gente vai se situar dentro daquela observação, dentro daquele fato, daquele fenômeno que está sendo apresentado para nós. Entendendo que o Espiritismo não se entende o Espiritismo apenas pela observação de um fato. É muito mais do que isso. A partir dessa apresentação do fato, Kardec nos ensina que nós precisamos do conhecimento, ou seja, do perfeito conhecimento da causa. Então, para a gente poder saber, de fato, conhecer de fato alguma coisa que está sendo exposta a nós, é necessário a gente conhecer, mas não é um conhecimento superficial, não. É um perfeito conhecimento de causa. O que é isso, Rito? Um perfeito conhecimento da causa. Nós temos que observar e fazer exatamente o que Kardec fez e o que ele nos traz aí nos itens 12 e 13. Vamos analisar o fato, vamos comparar, vamos fazer um estudo contínuo e aprofundado daquilo que está se apresentando para nós. Vamos olhar a doutrina, vamos dar uma pesquisada na codificação, que é maravilhosa e que muitos não, sem medo de errar, todos nós ainda não conhecemos na realidade, nós não temos um perfeito conhecimento da codificação trazida a nós por Kardec. Então, o que nós devemos fazer? Vamos esmiuçar, vamos analisar aquele fato, vamos estudar, vamos observar os detalhes. É claro, gente, que nós sabemos que isso não se faz de um dia para o outro. É necessário tempo. E Kardec sabe disso. E aí, depois desse tempo, dessa análise, desse estudo, ouvir até opiniões, ouvir outras pessoas a respeito, né, sobre isso, pesquisar na literatura, aí há a emissão de uma opinião a respeito daquele fenômeno. A partir daí, Kardec nos explica que aí sim, essa opinião ela pode ser considerada. Mesmo ela estando certa ou errada,
ela pode ser considerada, porque foram dados esses passos anteriores. Você conheceu, analisou, pesquisou e emitiu uma opinião. Se a sua opinião está certa ou errada, não importa, mas ela vai ser levada em consideração. Kardec ele enfatiza que essa legítima crítica, que ele chama, né, de legítima crítica, exatamente por isso, porque ela é considerada, porque você teve um conhecimento de causa anterior, ela deve demonstrar não só um conhecimento profundo do que você está analisando, como também um juízo reto. O que é um juízo reto? É uma conclusão sensata, gente, baseado no bom senso, é uma conclusão coerente com o que você estudou. E também essa opinião deve ser imparcial, ou seja, não se tomar partido de A e de B, influenciado por A, por B, por fulano, por amiguinho, pelo colega, pelo professor. Não, você vai partir do que você estudou, do que você tomou, do que você viu, do que você pesquisou, e isso não é do dia para a noite que acontece. Então, a observação de um fenômeno que Kardec nos ensina com muita propriedade nesses 2 itens, é uma coisa fundamental que todos nós necessitamos aprender. Todos nós. Assim, o Espiritismo não aceita todos os fatos considerados maravilhosos ou sobrenaturais. Longe disso. Demonstra a impossibilidade de grande número deles e o ridículo de certas crenças que constituem a superstição propriamente dita. Isso, logicamente, no nosso lembretinho, está no próprio livro dos médiuns, no capítulo que nós estamos estudando, no item 13. Então, a doutrina espírita, gente, ela tem essa explicação lógica e racional para todas as coisas e todas as situações. Aliás, isso foi uma das coisas que me faz a cada dia me apaixonar pela doutrina, né? É esse esclarecimento que ela nos traz, esse raciocínio claro de tudo o que está ao alcance da mente humana. Essas explicações, gente, não são explicações complicadíssimas que a gente não consegue entender, não, são explicações simples, objetivas, livres de qualquer misticismo, de qualquer crendice, está aí dito no item 13. Vamos afastar essa tendência que a gente tem, né? Que nós temos, todos nós temos essa tendência para o místico, né? Para esse sobrenatural, para essa coisa espetaculosa. Nós temos essa tendência, né? Esse lado ritualístico da coisa, e a gente tem isso muito forte em nós. E isso acontece muito fortemente, e todos nós sabemos, nós temos visto até exemplos, sem qualquer crítica, mas apenas relatando um fato, eu tive a oportunidade de observar o que acontece, aliás, não só agora, mas já há algum tempo, até pela insistência daquele médico, que tem vários livros, né? Esqueci, me fugiu o nome dele agora, e do Lar de Frei Luiz. É interessante, o Lar de Frei Luiz ele faz um trabalho no Rio, ele faz um trabalho maravilhoso, mas é muito interessante, a gente precisa observar isso, porque, na realidade, tudo isso, né, tudo que se transforma em espetacular, em sobrenatural, né, entre aspas, mais precisamente encontra os resquícios exatamente na prática mediúnica. E isso eu pude observar, apenas relatando o fato, no Lar de Frei Luiz,
eu observei, sempre quando eles iniciam, antes de entrarem, né, para as reuniões e tudo, eles fazem uma grande roda, todos vestidos de branco, eles rezam o Pai Nosso, a Ave Maria, e tem rosas na mão. Quer dizer, é uma coisa que a gente observa, mais uma vez volto a falar, apenas relatando o fato, sem crítica, apenas dizendo o que eles realmente fazem. Então, isso a gente já pode observar que já pende para esse lado místico, que não tem absolutamente nada, né, a ver com a doutrina espírita, que é uma coisa muito prática, muito clara. Não há necessidade de tudo isso. Então, isso nos ensina que a mediunidade não pode ser encarada como alguma coisa sobrenatural, porque não é. Os médiuns, eles são pessoas portadoras de um dom maravilhoso, né? Mas que, na realidade, não é nada místico. É uma missão que eles se comprometeram a fazer, e não vão tornar eles seres à parte, diferente de ninguém. São pessoas comuns, como todos nós, né? Todos nós somos. Então, a gente precisa entender essa lógica, é muito importante isso. Na realidade, gente, tudo isso é fruto da falta do estudo mesmo doutrinário. Quando o estudo da codificação e dos postulados básicos da doutrina espírita eles são esquecidos, aí a gente descamba para aquele lado do sincretismo religioso, para o lado onde vai prosperar esse maravilhoso e esse sobrenatural. E, na realidade, gente, o espiritismo, ele estuda o fenômeno espírita não para nos tornar místicos, absolutamente, mas exatamente para nos levar ao encontro do que, de fato, onde, de fato, nós estamos inseridos. O fenômeno mediúnico é uma janela que se abre para o lado espiritual. Não há nada de sobrenatural, nada de espetaculoso, é uma coisa perfeitamente natural, está dentro das leis naturais. O que caracteriza o espiritismo, gente, é exatamente o que nós precisamos entender. É o bom senso, o que nos ensina Kardec, é o equilíbrio, é a análise da realidade. Isso é muito importante. É difícil para nós? É difícil. Mas, como também disse Kardec, é um trabalho que nós temos de estudo contínuo e sistematizado para que nós possamos entender isso. O Espiritismo não tem mistérios, nem teorias secretas. Nele, tudo é revelado claramente, a fim de que todos os possam julgar com conhecimento de causa. Gente, nós só podemos julgar com conhecimento de causa alguma coisa se nós estudarmos previamente, de forma contínua, sistematizada, né? Porque só assim nós vamos ter o critério de razão, de comparação, de entendimento, da gente observar. Isso a gente consegue, mais uma vez, do dia para a noite? Não. Isso é um processo gradativo, de responsabilidade, de comprometimento. Nossa, eu trabalho o dia inteiro, eu não tenho tempo de me dedicar ao estudo, mas vai ter uma horinha, um dia, uma hora, 5 minutos, pelo menos dá uma olhadinha. A gente dá para fazer isso. Alguns têm uma possibilidade maior do estudo, outros não. Mas quando a gente está afim, a gente acha uma horinha para a gente estudar. E é muito importante. Isso aí está no prefácio da Gênese do nosso
Allan Kardec. Mesmo, gente, Allan Kardec, ele tendo trazido para nós esses entendimentos tão esclarecedores, né? Isso aí não é a Rita que está falando, é Kardec que fala, né, nas obras da codificação, em várias obras, não só da codificação, mas ao longo aí de tudo que ele escreveu, ele nos mostra que o fenômeno espírita é sério, ele foi e é ainda, nós sabemos disso, alvo de muitas críticas e também de negações. Mas por quê? Pelo desconhecimento da sua causa, pela falta de estudos. E nós vemos, vamos conhecer algumas das objeções ao fenômeno espírita exatamente pelo total desconhecimento da causa. O caso do clero, Gabriel Delany, no Fenômeno Espírita, intitulado As Objeções, ele nos traz a posição do clero a respeito do fenômeno espírita. Ele diz: credes conversar com as almas de vossos parentes ou amigos falecidos? Que erro! É Satanás que se reveste de múltiplas formas para enganar-vos e desviar-vos da igreja fora da qual não existe a verdade. Gente, isso daí não é antigo. Eu já ouvi isso, muito recente. Isso não foi no século XIX, no século XVI, não, no século XV, há séculos atrás. Isso é hoje. A gente escuta isso hoje ainda. É muito ainda real. E na obra também de Kardec, desconhecida por muitos espíritas, o que é o espiritismo, na parte do cético, fraudes nos fenômenos espíritas, o cético diz: por acaso não se provou que, a parte do espiritismo, tais fenômenos podem perfeitamente ser produzidos? Não se pode deduzir daí que não tenham a origem que lhes atribuem os espíritas? Então, a gente pode, aliás, só lembrando, gente, o estudo do que é o espiritismo está sendo realizado todas as quartas-feiras, às 19 horas, pelo Nefer, com a nossa amiga Claudinha, nossa amiga Soninha, que de uma forma brilhante estão estudando essa pequenina, mas não menos importante obra de Kardec. Vale o estudo. E aí a gente pode observar essas objeções ao fenômeno espírita por pura falta de conhecimento da causa. Só com o tempo e o estudo se adquire o conhecimento de qualquer ciência. Ora, o Espiritismo, que entende com as mais graves questões de filosofia, com todos os ramos da ordem social, que abrange tanto o homem físico quanto o homem moral, é em si mesmo uma ciência, uma filosofia que já não podem ser aprendidas em algumas horas, como nenhuma outra ciência. Isso está no próprio Livro dos Médiuns, dos itens que nós estamos estudando. Então, nesses itens que hoje são objeto do nosso estudo, Kardec ele frisa com muita propriedade sobre a necessidade do tempo, que é o que a gente já falou, e o estudo, o famoso não julgar o livro pela capa. Gente, nós temos esse hábito, né? Nós, por uma colocação, por alguma coisa que nós, algum fato que nos apresenta, alguma coisa que nós vemos, presenciamos, a gente já tira logo aquela conclusão, não é verdade? Então, vai muito além disso. O estudo, a abrangência da doutrina vai muito além disso, gente. O que, logicamente, conclui que não dá
para a gente aprender qualquer coisa de fato sem uma ação metódica do tempo. Não é porque a gente escuta a opinião de um e de outro, ou que a gente lê trechos de um ou de outro livro, que vai transformar a gente em doutor em qualquer coisa que estejamos falando, emitindo a nossa tão famigerada opinião. Em todas as coisas, as ideias novas devem encaixar-se nas ideias adquiridas. Se estas não estão suficientemente elaboradas e consolidadas no cérebro, se o espírito não as assimilou, aquelas que aí quisermos implantar não criarão raízes. Estaremos semeando no vazio. Saibamos, pois, soletrar o nosso alfabeto antes de querer ler corretamente no grande livro da natureza. Olha que lição fantástica isso, gente. Está na Revista Espírita de agosto de 1865, sob o título O que ensina o Espiritismo? Fabuloso esclarecimento de Kardec, né? Além da lição que devemos aprender do que nos ensina o Espiritismo, como que nós vamos fazer isso, qual o método que nós precisamos entender, quer dizer, se a gente não consolidar bem o que a gente assimilou, não adianta a gente querer ir aprendendo mais, que a gente vai estar aprendendo em cima do errado. Quer dizer, é uma colocação de Kardec aí fantástica. Ele nos esclarece, além disso que ele está colocando na Revista Espírita, ele nos fala também qual o método que a gente deve caminhar com propriedade para a gente poder entender a doutrina. Como estudar a doutrina espírita? Conhecimento. O estudo requer o conhecimento, que é o saber, a habilidade, que é o saber fazer, e a atitude, que é o querer fazer. Então, são esses três pontos bem importantes que Kardec nos ensina para estudar a doutrina. E assim, estudando, a gente vai entender que para avaliar um fenômeno é preciso conhecer, é preciso habilitar-se ao discernimento e querer fazer, ter atitude para isso. É o que a gente falou ainda há pouquinho. Os fenômenos, gente, mediúnicos, a gente sabe que eles existem em todos os tempos. O que o Espiritismo ele veio fazer foi exatamente elevar essa prática mediúnica a um patamar moral, a um alto patamar de moralidade, cujo referencial, gente, a referência é Jesus. Isso que o Espiritismo nos traz, quer dizer, nos eleva à melhoria pelo conhecimento. A gente sabe que dentro da doutrina espírita, a nossa fé ela é raciocinada. Não é à toa que a gente fala sempre, é uma fé raciocinada. É por isso, porque nós temos uma metodologia e nós sabemos os motivos, nós sabemos as causas, nós pelo menos deveríamos ter o conhecimento, né, para entender o Espiritismo. É necessário um esforço continuado, porque, na realidade, a doutrina espírita ela é uma filosofia de consequências morais. Se a gente for parar para analisar, é uma ciência nova, vamos dizer assim. Também é uma ciência nova. Mas por que a gente pode considerar uma ciência nova?
Porque não existe, na doutrina espírita, não existe mescla de nenhuma doutrina, não teve, ela é uma doutrina, vamos dizer assim, pura, porque ela não surgiu da evolução do pensamento humano, ela tem origem no mundo espiritual. Foram os espíritos que revelaram o espiritismo e a mediunidade. A respeito da mediunidade e também da importância do seu estudo, Leon Denis nos fala com muita propriedade também. A importância do estudo da mediunidade. Leon Denis nos traz no livro No Invisível a seguinte colocação: a boa mediunidade se forma lentamente no estudo calmo, silencioso, recolhido, longe dos prazeres mundanos e do tumulto das paixões. Então, gente, é claro que o estudo da mediunidade exige tempo. E nós sabemos que a base da mediunidade está no pensamento. Tudo se estabelece através do pensamento. Então, nós devemos procurar sempre mudar o nosso modo de pensar, sempre de uma forma elevada. É difícil? É. Falar é fácil, mas fazer a gente sabe que é difícil. Mas nós precisamos, pelo menos, tentar. O pensamento, inclusive, deve ser objeto também do nosso estudo. E por que a importância do conhecimento? À medida que o espírito desenvolve todo o seu potencial, não apenas intelectual, mas também moralmente, tem mais possibilidades de avançar no conhecimento. Se não pode chegar à essência absoluta das coisas, porque não tem instrumentos adequados a este tipo de inquirição, pelo menos adquire uma visão mais lúcida e cada vez mais profunda e ampliada. Olha que interessante isso, gente. Isso está na obra Análises Espíritas, de Deolindo Amorim, página 178. E aí nós vemos Deolindo nos traz a importância desse conhecimento e como ele se processa, ele nos mostra claramente a importância de nós adquirirmos o conhecimento, lógico, entre vários outros benefícios, nós destacamos, olha só, o avanço, a visão mais lúcida. É claro que ele também nos informa que há coisas que ainda não ainda não está na hora da gente entender. Então, nós vamos até certo ponto. Né? Depois desse ponto, não adianta a gente ficar fazendo, né, cogitando as coisas, porque nós não vamos entender. Então, tem certas coisas que não adianta a gente querer avançar, porque, conforme até ontem eu falei, até o próprio Kardec, os espíritos disseram para ele, olha, tem coisas que nós vamos falar só para você, né? Ainda não está na hora de você colocar isso. Então, nós vamos falar, mas você segura as pontas aí. E é o que acontece, o que aconteceu. Então, existem coisas ainda que não está na hora da gente absorver, da gente entender. Mas, se a gente não consegue entender o básico, que dirá o que a gente fica imaginando que quer entender. Então, vamos, pelo menos, avançar no sentido de tentar conhecer. Porque, na realidade, gente, existe um objetivo nisso tudo. Kardec trouxe isso para nós com um objetivo único. Não é a gente ter o conhecimento e nos tornarmos grandes sabedores desse tema, ou daquele outro, e não colocarmos isso em prática. Não resolve. O objetivo e a essência que a espiritualidade nos traz e nos dá a oportunidade e a chance
do nosso entendimento, do nosso conhecimento, da nossa observação, do nosso estudo, é exatamente nos proporcionar o nosso desenvolvimento moral. Essa é a finalidade. Se não for para a gente crescer, melhorar de alguma forma, de nada vai adiantar a gente saber de cor e salteado todas as questões do Livro dos Espíritos. De nada vai adiantar eu ser uma grande sabedora e conhecedora da Gênese inteirinha. Não adianta. Se a gente não procurar colocar em prática aquilo que a gente está absorvendo, está conhecendo, está estudando, se a gente não colocar isso na nossa vida e praticarmos isso através da fraternidade, da caridade, de sermos um pouco melhor, de nada vai adiantar. Então, que nós possamos, gente, consolidar o verdadeiro motivo da doutrina espírita dentro de nós, que é a nossa elevação moral através dos exemplos do nosso Mestre Jesus. E eu encerro com uma frase muito interessante do próprio Allan Kardec, que, aliás, é uma frase, assim, para mim, que eu acho que eu jamais vou esquecer, pela objetividade com que ele nos trouxe essa necessidade do estudo. Muita gratidão. E ele nos diz: mas quem não tem tempo de aprender uma coisa, não se mete a discorrer sobre ela, e ainda menos a julgá-la. Isso está no Livro dos Médiuns. É só a gente conferir e estudar. Muita gratidão por terem me escutado, gratidão ao Cefec, que me proporciona a possibilidade do aprendizado. Primeiro eu aprendo. Quem faz o estudo aprende primeiro. Muito obrigada pela oportunidade, meus irmãos, de terem me ouvido. Muita gratidão.